Seu Ah, áudio. consegui agora. Conseguiu? Boa noite a todos. Boa noite, gente, tudo bom? Espero que estejam todos Boa bem. noite. Noite. Maísa, com o ventilador está até com efeito. Tô, menino, mas é porque tá muito quente, eu tô fora de casa. Na chácara, eu liguei o ar aqui, porque tá uma coisa de louco, um calorão danado. Nossa. Vamos lá. Acho que a galera tá por aí. O Juliano, o Anderson, o Maurício. Boa noite a todos. Stanley. Boa noite. Maísa tá só de butuca. Laila. Vamos lá. Vamos lá. Aí você vai precisar compartilhar sua tela? Não, Paulo. Tá. Se eu Pessoal, precisar, eu peço para tu compartilhar. Tá. Hoje nós convocamos aí a Thaís, não foi à toa, né? A gente passou aí por uma semana, talvez foi uma das semanas mais intensas, assim, no quesito narrativa, né? Apesar que toda semana a gente tem uma narrativa diferente para tudo, né? Todos os dias, né? Todos os dias, durante o programa, a gente tem uma narrativa diferente. Uma vez para sobe, sempre tem um culpado, se cai, sempre tem um culpado, e assim a gente vive aí a famosa guerra das narrativas, né? A gente sabe que, por mais que muitos de vocês já tenham essa questão como algo que, no fundo, mais prejudica do que ajuda, né? Você focar as notícias, enfim, tudo que é reportado aí pelos portais ditos especializados, isso acaba mexendo muito com o nosso emocional, né? E eu falo e eu tiro por mim mesmo, por mais, por exemplo, eu estou 7 anos full time, eu sento na frente do computador todos os dias sem olhar nenhuma notícia, tá? Essa é a minha rotina no mercado. Eu sei no computador, eu não olho nenhuma notícia. A maioria das vezes eu sei de alguma coisa por conta de vocês. Comentam ali no chat de trade, alguma coisa aqui e ali, né? E a única coisa que eu olho é o calendário econômico para a gente saber ali os momentos de volatilidade, né? Se tiver algum dado aí de alto impacto para ser divulgado, e só. Tá? Mas mesmo assim, quando o clima fica hostil, como esse que nós temos vivido aí pós segundo turno, ou desde o início da corrida eleitoral, tem momentos que isso me afeta, né? Mas óbvio que ao longo do tempo se vai eliminando isso, né? Como? Olhando para o que interessa, né? Para a parte técnica, sabendo como é que é o jogo da liquidez, como que os grandes participantes institucionais se valem, né, se aproveitam desses momentos para montar ou desmontar a posição, a depender ali do que seja euforia, seja pânico, mas tudo isso está inserido aí nessa questão emocional. E eu sei que muitos de vocês ainda têm essa dificuldade de atuar no mercado, digamos que de forma isenta, alheia a essas notícias, né? E isso daqui é importante para a gente. Eu falei, tenho repetido isso, que as emoções, os sentimentos, os anseios de vocês, eles são importantes para todo o time da Nova, né? Então, nunca deixem de trazer isso para a gente. Quando você está com medo, porra, será que isso aqui comenta, abre um tópico, marca a Thaís, me marca, que a gente está aqui para ajudá-los, a gente está aqui para caminhar juntos. Esse é o objetivo da nossa comunidade. Basicamente, a gente pode dividir a Nova entre duas partes, né? Essa parte mais educacional, essa parte da comunidade, e essa parte aí dos nossos insights de projeções, nossas carteiras, tá? E o que nós temos de mais valor, no fundo, é a nossa comunidade, né? Uma comunidade aí que olha para uma só direção, a gente está ali todos os dias, alguns membros mais ativos, outros menos ativos, por questões pessoais diversas, mas o maior valor que a Nova tem hoje é vocês, né? É a nossa comunidade. E a gente está aqui para caminhar junto, e eu tenho certeza que a Thaís tem muito para agregar aqui nesse momento que a gente está vivendo hoje. Quem ainda não frequenta o canal dela, quem chegou aí mais recente, né, já fica aí o aviso, volta aí, faz uma maratona. Tem uma frase que sempre me marcou muito, a Thaís sempre bate nessa tecla, que não tem como a gente dominar o mercado se a gente não dominar a si mesmo, né, a si próprio. Esse é o ponto de partida, né? Porque o mercado sempre vai testar nossas convicções. Então, esse é um caminho, né? Saber dominar
os sentimentos, a origem deles aí, das emoções que a gente sente no dia a dia. Tá? Então, vou passar a bola aí para a Thaís e tá contigo. Thaís, fica à vontade. Eu vou fechar aqui meu microfone, mas precisar de alguma coisa, liberar aqui alguma coisa para Paulo, compartilhamento de sim, tela, só você vou me te pedir avisa. para liberar o microfone de todo mundo, porque eu acho Tá? que isso é uma conversa com todos, né? Não é só entre a gente. Então, por favor, pessoal, se tiverem alguma coisa para agregar, alguma coisa para trazer, uma história, uma ideia para trocar, o microfone está aberto e a gente está aqui para isso, tá? Então, deixa eu só E confirmar isso daqui, Thaís, só um instantinho, uhum, desculpa. Confirmar. Quem puder, quem quiser falar, é só abrir o microfone aí quando a deu, Thaís abrir espaço para isso. acho que abriu. Porque essa semana, dentro do canal, assim, Paulo, é muito difícil. Tudo que aconteceu essa semana, de alguma forma, já foi dito no conteúdo que já foi publicado. Mas palavras soltas, texto, conteúdo sem referência emocional de momento é muito complicado, porque tu não associa, às vezes, com o que está acontecendo. Então, aquilo que a gente fala sobre o emocional representar uns 80% ou 90% do nosso desempenho no mercado, essa semana ficou muito claro, tá? Primeiro caso, o Paulo já está há muito tempo em algumas das carteiras ali de mais alto giro até as mais position, montando posições no mercado desde o fundo, tá? Posições em preços que foram montadas de forma ótima, dentro de intervalos de acumulação, algumas delas até já fugindo do intervalo de acumulação. Chega um caso que nem de quarta-feira, onde a carteira de todo mundo desabou. Eu acho que não teve ninguém aqui que não teve um puto impacto no PL, eu pelo menos tive. Só fiquei olhando o negócio, meu Deus, que merda. Foi bem complicado. Se a pessoa não está preparada, o que ela faz? Ela olha o que está acontecendo. Meu Deus do céu, eu montei essa carteira, segui tudo que estava acontecendo dentro da nova, eu vi os racionais, eu concordei com os racionais, montei, comprei, entrei junto, ou estou só seguindo o que está acontecendo aqui, mas, meu Deus do céu, o negócio está desabando. Em geral, a pessoa vai direto ver notícia ou vai para alguma rede social ver o que os outros estão dizendo, tá? É aquele negócio que a gente já conversou sobre timing. A pessoa vai olhar conteúdo de gente que tem timing diferente, que tem método diferente, que tem uma forma de analisar o mercado completamente diferente. E essas pessoas estão falando coisas absolutamente distintas. O papo é super contraditório. Tem gente que está super frustrada com a eleição do Lula, então já vem com aquela narrativa, inflamando a narrativa de que o Brasil está perdido, coisa do gênero. Isso é um caso. Outras pessoas que veem sinais técnicos de venda. Gente, mudou. A gente tinha uma dinâmica técnica de mercado que agora mudou. Falha de topo. Teve até gente falando essa semana do ombro, cabeça, ombro, que foi rompido para baixo, rompimento para baixo, gente que faz análise técnica de indicadores de venda, que estão falando coisas absolutamente distintas também. Muito papo contraditório, muita narrativa sendo construída pelo mercado, por mídia, tá? Quem não conhece como a mídia, a atual forma de monetização da mídia, acaba caindo nisso. A mídia funciona dessa forma. Ela funciona a partir de views, tá? Hoje em dia, a maior forma de monetização dos canais de comunicação é a partir de compartilhamento e views. Já não existe mais aquela velha sistemática de assinatura de revista, assinatura de jornal. Isso não existe mais. É publicidade dentro de mídia. Então, o que importa é que uma notícia choque. Então, a gente está falando aqui de mídia convencional que precisa de narrativa que choque, que seja compartilhada, que chame atenção, que as pessoas procurem. Mídia especializada, que está montando narrativa dentro do mercado. Pessoas com viés contraditórios, pessoas com times diferentes no mercado. A pessoa fica absolutamente confusa, fica chocada, está morrendo de medo, está vendo o PL caindo ali, que é uma desgraça e não sabe o que está acontecendo. O que ela faz? Encerra todas as posições. Gente, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu preciso parar com isso, não posso perder mais dinheiro. Está todo mundo falando que o Brasil vai falir, que o mercado vai para baixo, que rompeu o fundo, que está tudo perdido. A pessoa encerra todas aquelas posições montadas em momentos ótimos, com um pouquinho de drawdown, que é absolutamente esperado, um pouco antes de provavelmente o mercado reverter e ir para cima. É isso que acontece. Isso é uma das coisas que me gravou, que me marcou muito do livro do Lefebvre. Como é que era o nome mesmo do trader? Tu te lembra, Paulo?
do Edwin Lefebvre. A gente estava falando sobre esse livro esses dias. Era um dos grandes traders da... Tá fechado o microfone, mas eu não lembro. Mas uma coisa que ele falou, eu até compartilhei ele no canal. O que fez diferença para construir a minha fortuna não foi o meu trading, foi o meu saber sentar, foi o saber esperar, foi o saber segurar as posições boas que eu tinha na hora certa. E essa semana deixou isso bem claro, gente. Se a gente não aprende a focar numa forma de análise, se a gente não se apega numa forma, num racional, e se a gente esquece, se a gente não tem bem claro para a gente a justificativa, a razão pela qual a gente entrou numa posição, qual é o ponto que a gente pretende sair, qual que é o nosso stop e qual que é o nosso objetivo, a gente esquece de tudo isso no momento de pânico. A gente toma decisões que vão absolutamente contra toda a lógica da carteira, toda a lógica, todo o racional do desenvolvimento da nossa carteira, das nossas posições. Então, era uma coisa que eu já tinha escrito e lembro de novo hoje. Se a gente não se apega ao racional, se a gente não sabe exatamente qual que é o timing que a gente está operando, e como o Paulo costuma dizer, se a gente não está confortável com aquele risco que a gente tem assumido, então não adianta a gente entrar no mercado, porque a gente vai fazer besteira. A gente vai dar margem para que as nossas emoções assumam o controle, que a gente esqueça nesse momento que as emoções estão no controle, a gente esqueça o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e estrague tudo no meio do caminho. É basicamente isso. Narrativas, mas o mercado, nessa busca incansável pela liquidez, como o Paulo costuma falar sempre, ele precisa cada vez mais manipular a gente de forma mais... otimizar a forma de manipulação também dos players de mercado. E como a gente já tinha conversado até em outro conteúdo, dentro de uma perspectiva evolucionista, uma das emoções que mais tem capacidade de nos manipular, que é mais irresistível para a gente, é o medo. Se a gente parte do pressuposto que nós somos animais, que estamos aqui para propagar os nossos genes, o cuidado com o nosso corpo, que é um container de genes, é a coisa mais importante. A coisa mais importante para a gente aqui é sobreviver o suficiente para a gente conseguir se reproduzir. Tudo isso do ponto de vista evolutivo. A gente está falando aqui de uma perspectiva evolutiva da psicologia, tá? Se é assim, o principal sentimento que a gente tem que seguir e que tem que desligar qualquer outro sentimento dentro da gente é o medo. Ele tem que se sobrepor imediatamente a qualquer outra coisa que a gente esteja sentindo. A gente pode estar sentindo fome, a gente pode estar sentindo tesão, a gente pode estar sentindo vontade de fazer qualquer outra coisa. Se o perigo aparece, nós somos feitos, evolucionalmente desenvolvidos, para esquecer tudo que a gente está fazendo e reagir imediatamente com todas as nossas funções, nossos hormônios e tudo mais ao medo. Então, é o sentimento mais usado para manipular a gente de forma sistemática. Não só no mercado, na vida em geral. Até trouxe um exemplo, porque a Maísa estava falando, estou pronta para entrar. Maísa, tu que é mãe, tem forma mais eficaz de manipular uma mãe para que ela entre no mercado de consumo das mães do que o medo? Não é verdade? Depois que eu fui mãe, eu acho que a Camila pode falar a mesma coisa. Depois que eu fui mãe, assim, gente de Deus, qualquer coisa. Eu via na internet alguém falando que se meu filho caísse de cabeça no chão, ele podia ter uma concussão, ele podia ter algum problema neurológico pro resto da vida para vender almofadinha, aquelas almofadinhas que prendem na criança sem saber para ela não cair de costas e bater a cabeça. Gente, isso é um absurdo. Agora que já passou, que a Anne está um pouquinho maior, eu vejo, gente, que ferramenta maravilhosa é o medo para manipular o mercado de consumo das mães, porque as mães estão numa situação tão vulnerável com a sua cria, que é fantástico tu vir com essa narrativa de medo. E aí envolve também, né, Thais, a questão do gene, né? Tá tudo muito relacionado com a maternidade, com o medo e com a necessidade de preservação, e aí é um mecanismo fantástico mesmo de domínio. Sim, e é ainda mais forte porque a gente precisa daí preservar a nossa cria, já não é mais a nossa cria que é a coisa mais importante da vida. E eu lembro que apareciam cursos, gente, meu Deus do céu, se tu cria teu filho de forma inadequada, ele se torna absolutamente inapto para a vida, vai ser uma criança traumatizada, compre meu curso. Isso funciona da mesma forma no mercado, na vida, a gente só vai vendo analogias o tempo todo, não é diferente.
Se a gente consegue identificar isso na nossa vida, a gente consegue trazer isso para o mercado de cara. Gente, eu estou sendo manipulada que nem eu fui quando era mãe, no bebezinho. Estão querendo me manipular. Manipular para quê? O mercado precisa que eu tome uma decisão. Que decisão é essa? Que eu ponha uma ordem de compra, uma ordem de venda. É a única forma de agir dentro do mercado que eu tenho. Eu não posso fazer mais nada com o mercado. Eu não posso empurrar ele para cima, não posso empurrar ele para baixo. Rezar não adianta. Reza braba, magia negra, nada funciona. A minha única forma de interagir com o mercado é através de ordens de compra e ordens de venda, sejam elas passivas ou sejam elas agressões. E o mercado precisa disso. Nessa busca incansável pela liquidez, como o Paulo fala o tempo todo, o mercado precisa da minha ordem de compra e da minha ordem de venda. E precisa isso de forma massiva e em pontos específicos. Acontece que a gente está num ponto de mercado onde as pessoas já estão absolutamente frustradas. Viemos de um ano de queda nesse mercado, que inclusive o fundo, eu estava até conversando com outro amigo meu, aquele fundo de janeiro, ele se seguiu de dezembro, que veio depois de toda uma narrativa da PEC Kamikaze, que foi uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora, gente. É uma negociação dentro do Congresso de uma quebra do teto fiscal para cumprimento de, não promessas de campanha, mas que nem o Ciro Nogueira colocou ontem, a continuidade daquilo que já estava sendo oferecido no mercado, daquilo que já estava sendo feito do ponto de vista de programas sociais, R$600 Auxílio Brasil, mais a recomposição do salário mínimo pela inflação. É exatamente a mesma coisa. Eu fiquei pensando, gente, não mudou nada. O Paulo Guedes, naquela época, fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo trabalho de convencimento do Congresso, criando alternativas para tentar reajustar o orçamento pela inflação e não mais pelo... Não lembro qual que era a outra base de recálculo, mas não mudou nada. É exatamente a mesma coisa. A negociação dentro do Congresso não mudou, é a mesma. Tudo bem que talvez o Lula tenha se exaltado um pouco, falado mais do que devia, pode ter assustado alguns players de mercado, mas que nem houve esses dias. A gente acredita que os institucionais eles são absolutamente imunes a essas narrativas e que todos eles estão juntos dentro de uma lógica de mercado. Isso não é verdade. Institucionais são só os maiores animais da manada. Tem alguns que, de fato, se deixam levar por algumas projeções ou algumas mudanças intercorrentes de mercado. E sim, pode falar, Paulo. Não, eu ia te falar que ainda tem mais, né? Porque a gente viu tanto de balão de ensaio que rolou essa semana, né? Começaram a semana falando que o Meirelles tinha sido escolhido. Aí, no dia seguinte, a notícia era não, o Meirelles dizendo que não recebeu convite nenhum, né? Aí depois soltaram que era o Haddad. Aí ficou nisso, né? Balão de ensaio, né? A mídia soltando, né? Alguém encomenda essa pauta, não é possível, né? Não acredito que o redator simplesmente tem na cabeça dele, não, acho que é o Haddad. Ninguém soltava nota nenhuma oficial, né? É só especulação, que nem o Trump vindo lá nos Estados Unidos. Então, a gente percebe o tanto que a gente tem balão de ensaio hoje dentro da mídia especializada no mercado, né? Aí, junto com essa questão do Lula mesmo. Eu fico olhando, cara, é muito louco, né? Podia ser o Lula ou o Bolsonaro, a questão que não é política. É óbvio, será que ninguém sabia o que ele ia falar ali? Né? Essa call foi para alguém. Óbvio que essa call foi para alguém. Óbvio. Não é possível que não tenha ido para alguém, que não existia participante de maior poderio financeiro se preparando para isso, né? Ou que isso não foi uma própria forma de manipulação do mercado. Sim, tá? A gente sabe que tem participantes do mercado que têm um lobby maior com esse novo governo do que outros. Eles vão reagir de determinada forma diferente de outros. E bem que tu falou, o balão de ensaio serve para quê? O balão de ensaio serve exatamente para esperar uma reação do mercado. E essa reação pode vir até demasiada para aproveitar um pouquinho dessa liquidez, aumentar um pouquinho a liquidez. Inclusive de outros participantes institucionais que não estão aliados com o novo governo ou que estão com algum problema de narrativa. Também tem isso. Nem todos eles convergem dentro de uma visão de mercado. Tem participantes institucionais que não concordam entre si, tem uns que enxergam
oportunidades melhores dentro desse mercado com esse governo do que outros. Não necessariamente todos concordam, e um serve de liquidez para o outro. É assim que funciona. São só os maiores animais da manada. Então, sim, reações exacerbadas do mercado, elas provocam reações de medo. Tem muito fundo que já está muito esgualepado. Todos os fundos tiveram resgate desde julho do ano passado, e eu tenho acompanhado que esse resgate ainda não foi reposto, se eu não me engano. O maior fluxo está sendo de investidor institucional estrangeiro, pelo que eu tenho visto. E eu estava olhando desde dia 24 de outubro que o fluxo é positivo aqui no Brasil e está 80 bi positivo no ano. É o que tu sempre fala, Paulo. 80 bi, vão sair numa janelinha de um pregão de 2 bi? É óbvio. Debaixo da cadeira, né? Debaixo da Não cadeira. vai. Não vai, gente. E tem mais uma coisa. Eu andei olhando assim, eu gosto de acompanhar gente de todas as metodologias. Gente que opera FIBO, gente que opera fundamentalista, para ver se o pessoal converge, porque isso é muito uma técnica que a gente aprendeu na faculdade, que é o Delphi. Quando gente que sabe o que está falando converge, a gente pode ter mais ou menos uma noção de que eles estão certos, de certa forma. Nunca é certeza, nada impede que o Ibov não vá para 80, cara. Mas o que é mais provável que aconteça agora, pelo que eu tenho visto todo mundo falando? Cara, vieram caça-fundo. Eu até tirei um print aqui, isso veio do grupo hoje, deixa eu ver aqui. Quem foi? O Matheus Tunes, não sei se ele está aí, mas ele colocou o Bova 11 diário aqui da série Mercado só anda depois de uma estopeira. E ele foi marcando as estopeiras que foram fazendo fundo no mercado. Gente, é incrível, é sempre a mesma coisa. Então, assim, é muito importante. Naquela parte do gerenciamento de risco que a gente colocou ali, saber por que se entrou, o stop, porque o stop é aquela coisa que te permite largar o HB para não interferir. Tem muita gente que opera sem stop, mas para isso é importante já estar bem dessensibilizado no mercado. Não tem problema operar sem stop. O mercado está muito volátil. De fato, tem muito stop que é atingido em violinada para ver o mercado subir depois, tá? Então, tem trade, sim, que eu prefiro fazer pessoalmente para mim, e o Paulo também adota essa sistemática, que é operar sem stop fixo. Stop por evento. A gente vai acompanhando o mercado, vai vendo os eventos e estabelece stop por eventos, não stop fixo. Sabe o que eu fiz na quarta-feira? Cara, eu botei uns stop ali, aonde que eu achava que era o meu limite e saí da frente do HB. Pega todo mundo. Não tem jeito. Por mais escolado que tu esteja, dessensibilizado, por mais que tu saiba, é irresistível. O medo é irresistível. Mas uma coisa que eu não fiz foi para a internet ver o que os outros estavam pensando. É melhor não me submeter. Fui dar uma volta, fui relaxar, fui tomar um café. Acho que eu tinha até audiência. Eu tinha audiência quarta-feira. Coisa boa. Eu lembro de um trade da Banca Camila, quando teve aquela questão do 7 de setembro passado, a gente estava vivendo aqui no Brasil já se falava... Expectativa de golpe, né? Era a tentativa, né? Era a guerra entre os poderes, tá? Na época a Camila era contribuidora do TC. Lá do TC e... os posts e... A gente tinha, eu acho que foi logo depois do 7 de setembro, salvo engano. Ocorreu o 7 de setembro, na volta do 7 de setembro, o mercado derreteu e saiu a carta do Michel Temer no dia seguinte, né? Aí o mercado, ali foi 2 traps, vocês pararem para pensar, porque deixou todo mundo com medo, né? Jogaram, era o 7 de setembro, o mercado derreteu na volta. Aí, no dia seguinte, saiu a carta do Michel Temer, já de tarde. Foi esse trade que a Camila, na época, ela estava observando uma absorção. Eu corri, falei com você, lembro. Eu estava no mercado. Aí a Camila aí ela falou assim, ela se amontou uma absorvendo. Eu falei logo, falei, já peguei, ela comprou índice. Comprei, porque eu falei, amor, não posso perder essa oportunidade. Ela falou, e estava absorvendo. Essa mesma lógica que a gente fala aqui da absorção, né? Muita gente vendendo na volta do 7 de setembro, vendendo. E aí a Camila me mandou uma mensagem. Ela disse, amor, estão absorvendo no índice cheio. Estão absorvendo no índice cheio, estão absorvendo e ele no mercado doido. E eu comprei índice. Aí falei, beleza, colocou o stop, ela colocou, acho que era 1.000 pontos de stop. Aí beleza, foi
tarde, eu acho que foi umas 4 horas da tarde, saiu a carta do Michel Temer e a Bolsa deu uma porrada em 5 minutos de 5.000 pontos, eu acho, daquele dia para cima. Aí só que foi trap em cima de trap, né? Porque aí deram a porrada para cima e absorveram para cima. Porque aí chamou todo mundo, aí todo mundo ficou o quê? Nossa, não, apazigou, é a hora da Bolsa voltar. Ainda estava todo mundo vindo da distribuição naquela esperança, né? Sendo alimentado, que a PEC ia ser aprovada no final do ano, que a Bolsa ia voltar. Aí saiu a carta do Michel Temer, todo mundo voltou para a Bolsa e depois nós voltamos a cair até o dia da saída fake do Paulo Guedes, foi quando o mercado de fato capitulou, né? Ali no final de outubro, acumulou e foi ali. E a sua Daí deu um saltinho, voltou, fez fundo em janeiro e foi, né? A sua analogia sobre mães, né, na questão das emoções. Gente, isso tem tudo a ver, adorei. Tem tudo a ver com o mercado. As emoções realmente, por isso acaba que sendo ele... a indústria, né? A indústria do medo. É o que faz você realmente ir fazer, às vezes, uma besteira, fazer algo, porque eu acho interessante quando ele fala isso. Ele realmente se abstém de tudo, né? Porque eu acho que isso realmente, porque não tem como, ele é ser humano. Acho que as emoções, né, não tem como você ficar totalmente imparcial de tudo que está acontecendo, né? Mas eu admiro ele nesse ponto aí. A Camila ainda olha, ela olha uma notícia, eu brinco com ela, eu falo, o que você está olhando? Aí ela fala, você não está preocupado, não? Ela esses dias vem falando, eu disse, preocupado com o quê? Por que eu estou preocupado? Por que ela ainda fala? Porque ela ainda dá uma olhadinha na notícia, eu não olho praticamente nada, né? Mas você falou uma coisa aí engraçada, que foi a questão da indústria do medo, né? Que ela é utilizada para atacar as mães, para consumir ali, às vezes, um produto que nem precisa ali para proteger os filhos. Talvez na indústria farmacêutica se use isso também, né? Não, mas é o tempo todo. Foi a primeira analogia que me veio, assim, mas se a gente analisar, isso acontece o tempo todo com a gente. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando, aí minha filha estava no bebê conforto no carro e eu tinha acabado de ler uma reportagem sobre uma criança que morreu sufocada no bebê conforto. Gente, eu fiquei em cima da minha filha olhando e a cabecinha dela caiu, eu botava de volta no lugar e eu, meu Deus do céu. Aqueles protetores de pescoço, aí você corre. Eu comprei o tal do protetor, é óbvio que eu comprei, ela foi meu dinheirinho. Claro, é isso mesmo, uma ótima analogia, adorei. Sim, só que eu sou mãe de primeira viagem, tu já tem a segunda, tu já tá escolada, né? Sim, Mas eu também tenho 2, no segundo a gente, eu mas imagino a gente tem medo, Thaís, a gente tem medo eternamente. Filho é algo que não tem como não ter medo. O Paulo é mais... Mas melhora com a experiência. O segundo é muito mais fácil, você já fica muito menos medrosa. Parece que ele já se cria, já. É mais fácil, sim, eu acho. Sim. Eu fico imaginando, assim, eu quero ter meu segundo, mas, gente, será que vai ser no mercado, né? Se for, Jesus. Estendendo a analogia para o mercado, né, do filho, é a quantidade, o seu tempo de tela, né? A quantidade de anos que você está ali acompanhando. Exatamente, gente. Exatamente. A mãe vai perdendo o medo. Vai perdendo o medo. Eu acho que quem viveu o Covid na Bolsa já tem o couro já um pouquinho grosso, assim, já viu muita coisa acontecer. Né? Eu acho que vai melhorando, sim, o medo. A gente também vai levando tanto, né? A gente vai aprendendo. Eu falo que a gente aprende nas pauladas, né? É verdade. E aí a gente não tem como não aprender. Né? E a gente aprende mãe assim também, viu? Acontece uma coisa ali, você aprende, nossa, no próximo eu não vou repetir isso. Né? Mais ou menos isso. É igual na vida. Mas a primeira vez que a criança tem uma febre de 39, 40, meu Deus do céu, vai morrer. Depois tu vê que isso é uma coisa normal. Acontece o tempo todo, é incrível. De vez em quando eu acordo no meio da madrugada e ela tá com 39 de febre. Até pouco tempo atrás, isso, meu Deus, socorro. E no mercado é a mesma coisa, muito tempo de tela. Nada substitui o tempo de tela e eu sentir aquela emoção. Tu vai te sensibilizando. Ao longo do tempo, tem gente que é mais insensível, tem gente que é insensível. O Paulo, por exemplo, ele tem sangue gelado. Tem gente que tem o tempo de mercado do Paulo e continua muito sensível a esse tipo de movimento. Isso é característica de cada um. Entender essa característica é muito importante para definir o tempo de trade, para definir percentuais de perda aceitável, para conseguir calcular todo o gerenciamento de risco. Por exemplo, característica... Oi? Do propósito, né? Propósito também. Eu sou uma pessoa que tem uma tomada de decisão muito lenta.
Eu não gosto de tomar atitude. Eu te vi esses dias falando que tu perdeu, eu não lembro qual foi a opção que tu deixou virar pó porque tu não reagiu em tempo. Eu não posso operar opções. Eu fiz curso, até entendo alguma coisinha assim, porque eu quis me preparar para tentar entrar, mas eu descobri que eu não tenho perfil para isso. Eu não reajo rápido o suficiente para operar derivativo. Não tem jeito. Eu aceito isso, não acho isso um problema. Tá desligado teu áudio. Eu não acho isso um problema. Então, assim, tem muita gente... E isso vem o outro medo também, que é o fear of missing out, que é o FOMO, né? Que é aquela coisa, o medo de ficar fora também do movimento. O medo, ele vai pelos dois lados. Ele existe como o medo de perder e como o medo de ficar fora, ou a ganância também. Então, tem gente que quer se meter em todos os trades, quer fazer tudo, quer operar derivativo, quer entrar em dólar, quer entrar em futuro, quer alavancar, tá vendo uma oportunidade, a bolsa subiu 2%, o cara já quer alavancar, já quer comprar mais contratos de índice que devia, coisa do gênero. O medo, ele funciona nas duas pontas, ele te faz fazer besteira fora da capacidade de aceitação que tu tem de risco, e isso pode destruir patrimônio. Não tem jeito. Se, bem aquilo que tu falou, se eu não estiver tranquila com aquilo que eu aceito perder, com o drawdown que eu aceito, não adianta, eu não entro na bolsa. O movimento de quarta-feira, ele ficou dentro do drawdown que eu aceito por mês, tá? Não saiu. Botei o stop de algumas operações ali maiores, nenhum deles foi atingido. Doeu um monte, mas não o suficiente para me fazer uma besteira. Não, só o suficiente. Sair de frente do HB, não tem nada aqui que eu não consiga recuperar tranquilamente, nada aqui que não vai me fazer perder o sono. E isso é muito importante. Também não tenho uma carteira de grande vol para cima. Eu já tinha até conversado contigo, eu sou bem mais position, eu gosto de operações de bem mais longo prazo, movimentos mais tranquilos, menos vol, não gosto muito de operar vol, não gosto de estar dentro de vol, mas tem gente que precisa ganhar dinheiro no mercado. E muita gente também que perdeu muita coisa ao longo do ano e precisa repor de alguma forma, uma vingança que vem atrás, sabe? Então, entender os limites e aos pouquinhos de sensibilizando para ir aumentando esses limites é muito importante. E esse é o tipo de experiência que uma quarta-feira dá. Porque lá no bull market, tu começa, tu vai ganhando dinheirinho, tu vai alavancando, tu vai fazendo, tu vai vendendo put na véspera do vencimento, aquilo ali tu não perde nunca, aí tu compra índice, ele só vai para cima, tu nunca perde, vem uma dessas, filho, é o suficiente para depender da alavancagem que tu tem, morrer. Que nem o pessoal estava falando, bolsa, ações machucam, Forex aleja, juro mata. Daqui um pouco o cara tá dentro de juro, sem saber o que tá fazendo, com o movimento desde quarta-feira, meu filho, isso detona com uma vida de uma pessoa. Deixa ela com dívida na corretora pro resto da vida. Impagável. Por exemplo, eu tava vendido em juro, ainda continuo vendido, tô tomando pau no juro, tô vendido no 27, no 25 e no 30. Sim. Mas é o que eu falo, cara, não tem para onde fugir. Tudo que você for fazer, eu acho que esse é um ponto de partida. Eu vou te fazer uma outra pergunta depois acerca disso, mas eu acho que o ponto de partida sempre vai ser o propósito, né? Qual é o meu propósito aqui? E a partir de que momento eu estou errado? Considerar o pior cenário. Pronto, eu acho que a palavra é essa. Qual é o pior cenário disso aqui? Né? Por exemplo, a gente sabe hoje nas carteiras da Nova, toda decisão que a gente toma de curtíssimo prazo, qual é o pior cenário? Então, por considerar o pior cenário, a gente vai trabalhar sizing, né? Principalmente sizing. Né? Eu acho que é o ponto de partida. Como é que eu vou medir meu sizing? Pelo pior cenário e não pelo melhor. Porque se imagine se eu fosse medir minha posição nos juros futuros pelo rompimento, só pelo melhor cenário, agora eu estava em desespero. Por que eu não estou em desespero com a minha posição, e mesmo uma posição muito perdedora, e mesmo diante de um cenário, digamos que inesperado, né? Inesperado, porque a regra sempre vai ser clara, né? Principalmente derivativos. Tudo pode dar errado no mercado, tudo. Essa é a regra. Tá? Mas, claro que no nosso modelo a gente tem uma série de travas, de limitadores que a gente leva em consideração as estruturas que nos permite uma alocação alinhada a um propósito. Mas se eu vou considerar qual é o pior cenário, eu vou estar sempre passando susto.
Sim, Porra, foi legal verdade. ver? Não, mas eu já sei o pior cenário. E se Sim. esse pior cenário acontecer, qual é o impacto dele no meu portfólio? Qual é o impacto dele na minha vida? Qual é o impacto dele no meu dinheiro? Né? Beleza, esse é o pior cenário. Então, pô, eu não posso entrar com 10, mas eu posso entrar com 5. Não, 5 é muito para esse pior cenário, mas eu posso entrar com 2. Não, 2 eu acho que não. Não, então eu vou entrar com o mínimo. Né? Aí Uhum. pode acontecer o pior cenário que eu estou tranquilo. Aí eu acho que é muito disso também, se ter essa Sim. sensibilidade. Eu percebo que muita gente se perde nisso, porque considera sempre o melhor cenário. Né? Aí não se prepara. Quando vem o pior, além de estar perdido entre a narrativa, e quando vem o pior, acaba e vira aquela bola de neve. O que eu queria Uhum. te perguntar, Thaís, essa parte do Posso só medo, fazer uma, antes de tu perguntar, só quero fazer uma consideração sobre tua forma de trading. Tu por favor. opera muito que nem gestor de hedge fund. É um pouquinho diferente daquilo que a gente vê de forma sistemática dentro desses cursos de trade do pessoal que fala muito sobre trade. Esse pessoal prefere operar momentum e seguidores de tendência, tá? Tu é um cara que funciona mais ou menos como eu funciono. Tu acredita em apostas. E de fato é assim. Tu é o cara que prefere assumir um cenário e fazer uma aposta dentro desse cenário do que esperar a confirmação dele para seguir. Se ganha muito mais dinheiro com a aposta. É a causa e efeito, né? Exatamente. Se perde também, tu tem que assumir um pouco mais de risco. Mas, em contrapartida, quando a gente está operando acima de apostar dentro de um cenário e não só aproveitar a confirmação desse cenário, uma perna final, se ganha muito mais assim. Ou seja, tu consegue aumentar muito mais teu portfólio quando está certo, e como tu falou, tu tem uma determinada limitação. Então, assim, tu perde muito, ganha muito mais. Mas isso também é muito mais arriscado, isso ataca muito mais o sentimento também. Tu precisa ter um pouquinho mais de controle, saber o que tu está fazendo, ter mais experiência para operar dessa forma. Não é muito recomendável para quem está entrando. Quem está entrando, em geral, pega o seguidor de tendência e pega o trading mecânico justamente por causa disso. Mas é muito pouquinho que se ganha, entende? Então, a assertividade tem que ser grande. Eu gosto mais do jeito que tu opera. Eu entendo, assim, depois dos anos que eu tenho operado, que é uma forma mais... ela retorna melhor. Mas também é mais dolorida. E, por exemplo, você vê, né, tirando essa minha aptidão ao trade e à volatilidade, você pega, por exemplo, as carteiras da Nova, né? Porque aí a carteira da Nova já entra não somente a minha decisão, aí tem a discussão com o Marcos, a gente vai, né, falar de distribuição, né, das posições, de caixa, enfim, né? E se olha a carteira da Nova, por exemplo, a mais antiga, né? Porque essa agora a gente está montou para atender membros que chegaram agora, né? Assim, mais recente, de setembro para cá, né? Todas elas possuem, nenhuma estrutura ali de acumulação foi desconfigurada. Mas aí, se a gente voltar na primeira, a gente vai ver o momento, por exemplo, de Banco do Brasil, o momento que a gente pegou o Banco do Brasil na carteira. Sim. É o momento que a gente pegou 3R na carteira, 3R desde o primeiro aporte andou mais de 50%. Quando a JP Morgan deu buy em 3R aqui no Brasil, ela já tinha andado no ponto de entrada na carteira mais de 30%, chegou a mais de 60% do ponto de entrada. Banco do Brasil, Sabesp, né? Sabesp, a gente estava montando posição na carteira por conta da reacumulação, que considerávamos uma reacumulação independente se ia ser Haddad ou Tarcísio que ia ganhar. Era nítido que os grandes participantes estavam montando posição, foi lá encerrada, né? Antes de vir o resultado do primeiro turno, porque a paulada veio depois do resultado do primeiro turno, né? Mills S3, quando o BTG deu buy em Mills S3, que era hora de comprar Mills S3, a gente já tinha comprado há muito tempo. Então, eu acho Sim. que... Só para te falar em Mills, eu comprei junto contigo, tá? Mas os outros grupos que eu estava acompanhando, como eu te digo, eu fico nem no radar, eu fico olhando tudo aí. O pessoal não venda em Mills porque tá muito esticada, porque não sei o quê, porque sinal técnico, não sei o quê. Cara, ela andou, eu acho que dentro da minha carteira, só depois que a gente pegou, foi uns 40% para cima. Então, assim, muita gente que tenta acertar topo com trade técnico e vai completamente ao encontro dessa lógica. E minha opinião sincera também, tá? Teve essa enxurrada, e eu estou falando especificamente do Brasil, que eu acompanho, tá? O mercado ele foi evoluindo muito com a entrada de PF, tá? Os PFs começaram a entender a análise técnica funcionava, aquela análise trading mecânico vindo dos Estados Unidos que foi importado para cá,
que é desenvolvido assim pelos grandes traders americanos, aqueles setups tipo 9.1 de Williams, banda de Bollinger, aquele rompimento. Isso funcionou muito bem no começo da entrada do PF no mercado brasileiro, que é coisa de 15, 10 anos para cá, né? Eu não entendo que isso já funcione mais. Eu entendo que o institucional está aproveitando essas pessoas que têm anos de formação dentro da análise técnica e já não conseguem mais enxergar outra coisa, justamente para aproveitar os pontos de entrada e saída para ganhar liquidez. E arrasta muita gente, né? E aí, a maioria do pessoal mais antigo, querendo ou não, acaba arrastando muita gente, né? E aí tem muitos seguidores, são centenas de milhares de pessoas seguindo aquele mesmo sinal, né? Digamos assim. Sim, foi gente que fez fortuna quando isso funcionava, que fez nome quando isso funcionava, agora já não funciona mais, mas a pessoa já tem nome no mercado. Ou seja, ela já arrasta o pessoal atrás e o pessoal segue essa sistemática, vai entrando assim. O problema é que eu já não entendo que isso funcione mais. Eu tenho visto, assim, que não está dando mais muito certo. O cara que não entende fluxo e que não consegue entender o que o institucional está fazendo no mercado, o cara já não consegue fazer mais nada. O trade de mecânico, eu entendo que já não funcione. Talvez no começo, para a pessoa desensibilizar um pouco e ter um pouquinho de contato, assim, com o mercado. Com entradinha, setupzinho, certinho, saída. Mas o trading discricionário é o único que permite adaptação. Tu está enxergando o que o mercado está fazendo. Tu consegue te adaptar. O mercado é uma evolução. É que nem a nossa vida, a gente precisa ir amadurecendo junto com ele, a gente precisa ir ganhando olhar sobre ele. Então é isso, se a gente está vendo que o institucional está fazendo isso, bota isso na cabeça. Ele vai lá na live, que nem o Marco estava falando, ele vai na live dizer que está botando hedge na carteira dele, ele vai na live dizer que está comprando o dólar, enquanto isso ele está totalmente posicionado e tu viu isso no mapa de fluxo. E tu viu isso lá no volume profile, tu tá vendo isso na tua frente. Aí, naquele momento de pânico, tu vendo isso, tá aqui na tua frente, tá ali, desenhado. Aonde que o volume tá? Aonde que o fluxo tá? No momento de pânico, o cara vem, fala um monte de coisas diferentes do que ele fez no mercado. O dono do fundo, o pessoal da BlackRock, sei lá o quê, o Java 4, falam exatamente o contrário. Se tu entra na narrativa e no pânico, tu duvida dos teus olhos. É o que o Van Borges fala. O mercado, ele é especialista em te fazer duvidar do óbvio. E o óbvio é que tá na tua frente. E tu esquece disso. Quando tu tá no meio do pânico, tu esquece do óbvio, tu não enxerga o óbvio. Tu só enxerga aquilo que for te fazer sentir melhor. Tu precisa quando tu tá com medo dentro da savana, tu vai correr para dentro da caverna. No mercado, tu vai correr para dentro da primeira narrativa que tu acredite. Que, em geral, é aquele influencer que já tem baita tempo de mercado, aquele cara que tem um monte de seguidores. Gente, esse cara tem tantos seguidores, esse cara tem... Nossa, ele é dono de sei lá qual research. Como é que eu não estou ouvindo esse cara? Eu estou prestando atenção no que eu estou vendo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Esse cara sabe tudo porque o cara tem um monte de seguidor. Eu vou fazer o que esse cara está me dizendo. Que é outro viés, comportamento de manada. A gente precisa ser aceito pelo grupo. A gente andar sozinho, a gente acreditar no que a gente está vendo, no que a gente está pensando, é muito difícil. É uma coisa muito difícil. Gente, quando a gente começa a prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo ao redor nessas narrativas de mercado, a gente começa a pensar que está vivendo em teorias da conspiração, que tudo é teoria da conspiração. Isso é uma teoria da conspiração, não é possível, isso aqui também é. Nossa, ninguém está falando nisso, ou todo mundo está falando o contrário do que eu estou vendo. Gente, é isso. O mercado é sobre isso. O mercado é sobre a gente acreditar no que os olhos veem. O que está na nossa frente. No som de novo, sem som. Tô te vendo falar, mas está sem som, Paulo. Oh, acho que eu acabei voltando. Tá. O Bruno tinha levantado a mãozinha, aí Sim. ele queria trazer alguma coisa. Pode ficar à vontade, Bruno. Oi, Camila. Boa noite. Prazer. Bom? Bom. Thaís, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você participou da live que eu dividi eu pedi para o Paulo se eu poderia abrir um depoimento. Eu tive aí um insucesso na Bolsa. Eu acabei tendo excesso de confiança, né? E entrei extremamente hiperalavancado, além do que eu podia. E num dia eu perdi 240 mil reais, se eu não me engano. E a partir daí, assim, eu tenho receio de operar com 2, 3 contratos. Quando eu opero,
eu quero sair mais rápido, né? Eu tento segurar alguma posição para carrego, um contrato, muitas vezes, só que ainda dá aquele sentimento assim, e se vier contra? Uhum. E se eu vejo a telinha vermelha ali, já me dá um gatilho assim como se diz, já vem as más memórias, né, do fatídico dia lá que eu fiquei Bruno, alavancar. deixa eu te falar. Isso não é mais memórias, cara. Isso é estresse pós-traumático. Tá? Eu não sei se tu chegou a levar isso para tratamento psicológico, alguma coisa assim, mas isso fica. Isso é estresse pós-traumático. Isso é uma coisa... Esses movimentos de mercado chocam tanto quanto um acidente de carro, quanto perder um filho. Ah, não é a mesma coisa assim, gente. Dependendo da forma como isso foi conduzido, do impacto que isso teve na vida da pessoa, dependendo do dinheiro que estava ali, se ele podia ser perdido ou não, isso é estresse pós-traumático. Isso deixa rastros no psicológico da pessoa que nem um cenário de guerra. Isso não pode ser ignorado e nem tratado com leviandade. É muito sério. Então, assim, Bruno... Isso que eu ia perguntar, porque, vamos dizer assim, foi dolorido. Eu falei com a minha esposa no dia, ela foi muito assim receptiva, me acolheu, não era o dinheiro da nossa vida, vamos dizer assim, mas foi uma perda grande que demorou anos para a gente conseguir juntar o montante. E eu, com excesso de confiança, né, porque eu comentei com o Paulo. Levou todo o ganho, né? Levou todo o ganho de Júlio. Ele comentou, Thaís, é porque você não estava nessa live. Ele estava no meio da Eu não estrada. estava, mas eu vi o pessoal comentando depois. Foi operar na viagem. Aí ele trouxe todo o depoimento dele completo, né? Eu acho que ajudou bastante. Eu até comentei com o Paulo, porque assim, depois que depois que eu conheci a Camila no TC, aí conheci o Paulo, e o modo de operar, né, e o que ele indica para a gente, para estudo, tudo, eu tive sentimento de ser invencível, porque eu estava fazendo trade, assim, 100%, entrava 2, 3 vezes, acertava assim, fui aumentando a mão. Chegou dia assim de fazer 25, 30 mil reais. Uma semana eu fiz 140 mil reais. Eu nunca tinha feito isso. E aí teve um dia que eu saí para viajar, eu fiz o estudo no dia anterior que o Paulo fez lá, falei assim, olha, essas são as regiões, para que abriu em cima da região, já entrei com 200. Aí foi corrigindo, mais 200. Corrigindo, mais 200. Não aceitei aquele recuo. Não fui aceitando. Aí, de repente, fiquei sem sinal na estrada, né? E já estava já com mais de 100 e poucos mil reais. E aí eu mandei um áudio para o Paulo. Naquele dia, ele ia fazer o anúncio que eu ia participar com ele dos contribuidores. Eu falei que eu não merecia participar porque eu não estava seguindo o racional da Nova. Aí ele perguntou, o que você fez, Bruno? Eu falei, cara, eu fiz cagada. Ele falou, o que você fez? Eu tô com 1000 contratos no índice. Ele falou, cara do céu. E aí ele parou, fez um estudo para mim, só que eu não tive estômago para aguentar a oscilação do mercado. Chegou a bater 300 mil reais, se eu não me engano, lá no dia lá, ainda eu consegui assim, né? Deixar descer um pouco e diminuir a perda, mas e hoje em dia fica esse sentimento, né, eu vejo ficar vermelho ali, já me dói as costas, já eu fico ali meio assim, sabe? Mais difícil de operar, vamos dizer. Não é mais difícil de operar. O que você está me falando é somatização de estresse pós-traumático. Tu está somatizando um trauma. Isso é uma coisa que, assim, Bruno, não sei se tu já está fazendo tratamento, mas eu te orientaria a procurar um profissional para... Porque isso vai interferir. Mesmo tu tendo certeza do trade, seguindo o racional, dentro de do número de contratos assim que esteja adequado para o teu perfil, para o teu portfólio, o tu ver vermelho e reagir, isso vai impedir que tu consiga executar de forma correta os trades, sabe? Então, assim, realmente já chegou num ponto onde seria
psicológico mais profissional, assim, sabe? Um trabalho um pouco mais profundo. Isso é muito comum, né, acontecer. Eu falo que é aquela síndrome de super-homem. Você está ali comprando e você está ganhando muito. Você passa uma semana, um mês. A gente viveu muitas coisas no mercado, eu e o Paulo juntos, né? E eu falava, olha o super-homem, olha a síndrome do super-homem, porque se acha imbatível, né? E o mercado, ele é predatório. Ele vem de uma forma que ele vai te derrubar se você não tiver um gerenciamento de risco apropriado. E muitas vezes a gente acha que isso é totalmente emocional, é justamente o que você fala, da questão do comportamento humano. Né? Você se sente tão imbatível que você nunca vai chegar ao ponto de perder, que não, peraí, não, se eu conseguir com 5, vou entrar com 10. Não, peraí, eu estou ganhando. Não, eu sei, eu sou o super-homem, né? E isso não pode acontecer. E isso, Bruno, eu concordo plenamente com a Thaís. Você sabe que eu sou da área da saúde, né? E isso, com certeza, você está com esse estresse pós-traumático, você precisa procurar um profissional. Eu falo sempre uma coisa que eu acho que a gente não deve ignorar os médicos. Se tem as medicações que podem ajudar a gente a estar ali mais calmo, se a gente não tem a capacidade de estar realmente 100% com o emocional, porque o mercado, gente, é totalmente emocional. Você acaba... A parte emocional derruba, sobrepõe a técnica, né? Totalmente. Até a gente que tem um gerenciamento de risco muito afiado, de vez em quando a gente tem que, vamos voltar aqui, né, e entrar novamente no... Tenho falado sempre com o pessoal na live, no Fly Now, Thaís, que não tem para onde fugir. Eu gosto de usar duas expressões. A primeira, quanto mais você ganha, mais perto você está do dia da perda. Pronto. É o primeiro passo. Quanto mais você ganha, eu falo isso quase todos os dias, né? Thaís está sempre, Maísa está sempre presente, Bruno. Quando a gente pega uma semana maravilhosa, né? Quem opera futuros comigo, né? A gente vem de um segundo semestre excelente, né? Eu acho que uma semana que a gente passou que foi ruim foi aquela semana do dia 21, depois do dia 21. Pegamos, mas tudo vai se revertendo depois por conta do gerenciamento, né? Não tem para onde fugir, né? Quem já vem acompanhando o futuro mais tempo. Mas eu falo o seguinte, que quanto mais você ganha, você mais está perto do dia da perda. E eu não sei se a economia comportamental, acredito que sim, possa explicar um pouco isso, né? Os vieses, porque o que a gente tende a fazer numa sequência de ganho? Afrouxar o gerenciamento de risco, né? É o primeiro passo. Né? Aumentar o lote, não respeitar a escadinha. Eu falo para o pessoal o seguinte, pessoal, está começando a operar futuros agora, ou está vindo de uma outra escola, né? Enfim, está num recomeço. O primeiro passo é construir um colchão de liquidez. O que seria o colchão de liquidez? Pô, eu tenho, antes de eu pensar em aumentar o meu lote no índice, no dólar, seja onde for, eu tenho que pegar um intervalo de tempo e construir um track record, chegar ali 6 meses, porra, nesses 6 meses eu acumulei tantos R$1.000. Beleza. Agora, após eu conseguir arrancar dinheiro do mercado, eu posso aumentar, eu estava operando com 5 contratos no índice, porra, agora eu vou para 7, eu estava com 2 no dólar, agora eu vou para 3, vou para 4, né? Eu estava com 1, agora eu vou para 2, ou seja, respeitar essa escadinha, né? Que é o que geralmente nós somos levados a não respeitar, por uma sequência de ganhos, de vitória no mercado. Ou até quando você está no gain, você fala, vou parar aqui, aceitei aquele gain, e a bolsa vai, você poderia ter ganhado mais. Né? Toda vez que ele ficava, puxa, amor, deveria ter segurado, né? Eu falo para ele, amor, melhor do que ganhar é não perder. Isso é deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, porque o mercado é emocional. Não tem como. Né? A economia comportamental aborda essa questão, você vindo uma sessão de vitórias com o impacto disso no nosso comportamento? Tem alguma linha?
nesse sentido? Sim, o meu marido, pena que ele está dormindo já, porque ele é coach de futebol americano. Ele até foi coach do Flu, e ele acompanha muito a questão de futebol americano. E ele me deu um livro, que é um livro sobre... Eu não lembro o nome do livro, mas é exatamente sobre regressão à média, que é uma coisa que tem que ser muito tratada e tratada de perto, porque estamos dentro do futebol americano, está se falando com os profissionais, com os melhores atletas que existem. O melhor suporte de formação, o melhor treinamento, o melhor suporte também psicológico e emocional nesses caras, tá? Regressão à média, como é que esse negócio funciona? O cara veio de uma sequência de gain, estatístico. Ele vai regredir a média. Ele tem uma média. A média dele pode ser muito superior à dos concorrentes dele, dos competidores, mas se ele começa a fugir um pouco daquela média para cima, se ele começa a fazer jogadas boas demais, se ele começa a se sobressair, começa a já vir o tratamento psicológico para cima dele direto, porque se sabe que eventualmente ele vai regredir a média. Só que ele não vai prestar atenção nisso. Ele vai ficar só com aquele gain na cabeça, e quando ele regredir a média, que é uma coisa absolutamente esperada do ponto de vista estatístico, ele vai achar que o encanto dele acabou, ele vai achar que alguma coisa aconteceu. A gente até estava falando, teve até aquela publicação sobre os pombos de Skinner, que o cara se gruda numa... Como é que é? Num patuá, alguma coisa, fica supersticioso, daí ele começa a achar que porque ele regrediu a média, que é uma coisa esperada, ele perdeu aquele patuá, alguma coisa aconteceu que ele perdeu toda a sorte dele, ele nunca mais vai voltar, isso impacta ele do ponto de vista psicológico, fazendo com que ele regrida para baixo, ainda vai para baixo da média. Então, assim, o que o pessoal fala dentro da economia comportamental? Gains demais necessariamente representam uma regressão à média. Vai ser procedido de uma regressão à média. Sei que você está procurando aí, mas... Não, eu ia procurar. Está aparecendo aí? Está aparecendo canal da economia comportamental aí. Eu acho que eu acabei compartilhando a tela, né? Peraí. Mas é justamente isso, a gente tem na vida, tudo que tem na vida, tem aquelas... Oi? Não, estou dizendo que eu ia procurar a tua publicação, que eu ia reforçar, que eu lembrei dela. Sim, mas isso funciona assim, a gente na vida, a gente começa a pensar na vida também, a gente tem um momento, sei lá, quem vende, a gente fecha todos os negócios que aparecem na frente, a gente está bem pra caramba na vida, tudo de bom acontece, aquele gatinho que a gente tá afim, prestou atenção, o filho tirou 10 em todas as provas, cara, tá tudo bem. Daí chega uma hora que começa a dar tudo errado, o cara bate o carro, perde o emprego, não sei o que, as coisas sempre vêm em sequência. Mas a vida é sobre isso. A vida é uma senoide ao redor de uma média. Todo mundo tem uma vida média. É o que é média para nós. Isso é uma coisa que eu estou lendo agora naquele livro novo do Ray Dalio. As pessoas, elas não fogem muito de um padrão de vida, de padrões de comportamento. Ele acredita muito nisso. Nós somos muito limitados por padronizações. E ele acredita que o mercado seja assim também. Que a história, ela rima, ela não se repete, mas rima, porque nós, como entes que constituem a história, nós, como um coletivo, a gente produz a história, como um coletivo de seres humanos. A história ela não consegue fugir muito do mesmo ciclo, daquela mesma repetição, porque nós somos muito padronizados. Nós não fugimos muito da média, nós temos uma média. A gente pode fugir um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas a gente retorna. Então é isso, sequências de gains existem para todo mundo, sequências de loss existem para todo mundo, tem momentos que a gente está com excelente desempenho, até em saúde. Se fala muito do efeito placebo que algumas terapias assim, alternativas têm. Por quê? Porque a pessoa, todas as doenças elas têm um ciclo, e eu estou falando até com a Camila que trabalha na área da saúde. As doenças elas têm um ponto onde elas pioram e elas necessariamente regridem a média. O sistema imunológico começa daquele jeito e elas voltam para o lugar. A pessoa ela tem aquele ciclo onde ela piora, ela só procura tratamento médico ou qualquer outra coisa quando ela está no fundo do ciclo. Necessariamente ela vai melhorar. Se ela estiver se não for uma doença que tem de letalidade e o organismo o sistema imunológico estiver em dia, debilitado, isso vai voltar. E a pessoa associa aquela coisa que ela fez, aquele remédio que ela tomou, aquela terapia que ela procurou ou aquele tratamento. Se ela não tivesse feito nada disso, teria voltado para o mesmo lugar. Tudo funciona assim, nosso organismo, a nossa vida, o mercado.
Só que a gente tem uma mania de tentar encontrar padrão nas coisas, e tentar se apegar a esses padrões como se eles fossem uma mudança, como eles fizessem parte de nós. Não é. São oscilações, a gente não pode se apegar a elas. A gente não pode se apegar a uma sequência de gains e se achar super-homem. A gente tem que entender que, eventualmente, que nem tu falou, quanto maior a sequência de vitórias, necessariamente mais perto da regressão à média a gente está. Porque, estatisticamente, já está começando a ficar demais, sabe? Do ponto de vista estatístico, isso já passou muito da expectativa. Eventualmente, tu vai regredir. E, inclusive, tem gente que funciona assim, nossa, eu tô ganhando demais, vai chegar uma hora que eu vou perder, vai chegar uma hora que eu vou perder. Pô, isso aconteceu comigo essa semana, só para... Eu tô num momento bem legal da minha vida, coisas muito boas acontecendo, e eu tenho isso, é um estresse pós-traumático de uma empresa que eu fali. E o Bruno, o único jeito de perder dinheiro não é na bolsa, não. Tem muito jeito de destruir dinheiro por aí, e um deles é falir numa empresa, tá? Eu entrei numa sequência muito ruim da minha vida depois que a empresa faliu, depois a coisa começou a melhorar, eu estou numa sequência muito legal da minha vida agora. Só que eu sempre fico, o que vai acontecer de errado? O que vai acontecer de errado? Isso é uma mania, eu estou tratando isso também na terapia. Por que eu penso assim? Por que eu fico esperando que alguma coisa de ruim aconteça? Isso é muito uma questão ligada a merecimento, coisa e tal. Aí vocês não sabem, eu deixei o meu carro parado no posto abastecendo e fui pagar no caixa, não puxei freio de mão, o bandido foi andando devagarinho, ele caiu assim numa mureta e dando uma grade. Daí eu fiquei, não aconteceu nada, tipo assim, arranhou a frente do carro, a grade colocada no lugar tudo certinho, tiraram o carro, só ficaram 2 arranhões embaixo do eixo, assim. Não aconteceu nada. Eu não gastei um puto arrumando nada, também estava sem seguro o carro. Gente, isso me serviu para pensar. Isso foi uma lição para eu parar de pensar nisso. Eu queria que alguma coisa desse errado, aconteceu. Eu estava tão distraída pensando nisso, estava tão distraída procurando alguma coisa de errado, que de fato eu me distraí, não puxei o freio de mão do meu carro e aconteceu o que eu queria. Eu queria um problema, tá aqui o meu problema. Aconteceu. Era isso? Então agora a gente volta para a vida normal. São ciclos, a gente regride a média um pouquinho, acontece alguma coisa de errado, mas a gente volta. É assim. Por isso que é tudo muita analogia com a vida. O mercado é muita analogia com a vida. Lei da atração super funciona. Porque quando a gente está super bem, nós ficamos mais socialmente agradáveis. Gente, até coincidência, eu estava conversando com uma amiga da esposa do sócio do meu marido hoje na praia, ela é psiquiatra. E ela falando que a coisa funciona assim. O maior objetivo que a gente tem na vida, do ponto de vista social, é a adequação. Quanto mais socialmente adequados nós estamos, mais as coisas acontecem, mais a gente convence as pessoas, mais as pessoas querem estar perto da gente, mais network a gente faz, mais coisas aparecem. E essa adequação social está muito associada a bom humor, a estar mais receptivo, a ouvir mais as pessoas, que são coisas que acontecem quando a gente está feliz. Então, a lei da atração mega funciona, porque, sim, se a gente está bem, a gente começa a agir de uma forma socialmente mais agradável, a gente atrai pessoas que querem essa vibe, que querem essa energia, que querem tratar dessa forma com a gente. Ninguém quer ficar conversando, trocando ideia com gente mal-humorada, gente mal com a vida, não é assim que a coisa funciona. E o que acontece? O nosso círculo de amigos aumenta, as probabilidades aumentam também, de fazer um negócio, de encontrar um amor. A gente está aumentando nosso leque de probabilidades, é tudo estatística. Se a gente aumenta o nosso círculo de amizades, porque a gente está numa mais receptivo, a gente aumenta a probabilidade de coisas boas acontecerem também. A gente dá a chance para o acaso acontecer nesses contatos. É muito assim. Mas é isso, estou atrapalhando o pessoal que quer assistir agora o review da semana, né, Paulo? Thaís, deixa eu só fazer uma sugestão para quem entrou agora e etc. No início lá do seu canal, você postou aquele teste, né, sobre perfis, e é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria fazer o teste. O teste é em inglês, é demorado, não é um teste rápido, mas ele te dá uma visão de você mesmo, né? Eu acho que a bolsa não é para todos. Não é todo mundo que tenha frieza para poder estar num mercado de risco como é o da Bolsa de Valores. As pessoas têm que ter essa compreensão. Às vezes eu noto
no chat lá nossa, às vezes a gente passa 3, 4 dias de ganho e etc, todo mundo comemora, e um dia que é um dia como foi agora essa semana, o pessoal desespera, nossa, ai meu Deus. Então, assim, não existe só ganhar na bolsa, né? E as pessoas têm que ter essa percepção e passa por esse autoconhecimento, saber qual que é a sua tolerância ao risco, né? O que é que você está disposto, esse autoconhecimento. E aquele teste eu achei genial. Eu acho que todo mundo, acho que foi em maio que você postou, acho que foi 19 de maio, 18 de maio ali, foi bem no início do canal ali, do link, e o pessoal pode acessar lá e fazer o teste, para ter essa visão, sabe? Para mim foi fantástico. Sim. Sabe o que eu e meu marido estamos fazendo? A gente está fazendo um teste baseado no Enneagrama para tentar identificar os perfis para encaminhamento dentro dessa temática de mercado. O Enneagrama, até coloquei testezinho do Enneagrama, acho que foi mais ou menos naquela época. Ela separa as pessoas em 9 tipos de perfil. Por exemplo, ele estava até escrevendo sobre isso, foi muito legal. Tipo 1, o perfeccionista. O perfeccionista, ele tem um problema de compreender quando ele está errado. Ele tem rejeição a coisas que não estão de acordo com aquilo que ele espera. É o tipo de pessoa que não acha que ele esteja errado, é o mercado que está errado. Ele tenta procurar adequação no mercado. É o que vai morrer abraçado no case. Vai morrer abraçado, exatamente. Tipo 2, é um tipo muito emocional, é um tipo apegado. Ele se apega a pessoas e ele entende o mundo como nós contra eles. Então, é o tipo de pessoa que às vezes se apaixona por case. É aquela pessoa que investe em Magazine Luiza porque entende que o ESG da Magazine Luiza é um negócio fantástico. É uma pessoa que bota grana na Natura porque acha que o case da Natura, de diversificação, de inclusividade, é uma coisa maravilhosa para o mundo, sem enxergar o técnico. Ele ignora o técnico, a parte técnica, a parte operacional do trading, para se agarrar no case. Tipo 3, é um tipo muito vaidoso. O cara tem que estar o tempo todo em tudo. Ele não aceita que talvez ele não sirva para operar derivativos ou para operar futuros. Ele quer estar lá e perdendo mesmo sem entender. Mas ele precisa estar lá porque ele não aceita que ele não sirva para isso. E a gente está fazendo testezinhos desses para ver onde é que a pessoa se encaixa. Mas ao contrário do que... eu sou da opinião contrária que você. Eu acredito que a bolsa é para todo mundo. Só que tem sistemática para todo mundo também. Por exemplo, uma pessoa que seja tipo 6 no Enneagrama, que é uma pessoa extremamente aversa ao risco, que não aceita perder, nunca. Talvez para ela o ideal seja um buy and hold com DCA. O cara nunca vai perder desse jeito. Se ele pegar um índice ao invés de uma ação específica, porque o grande problema de ações específicas quando tu opera em longo prazo é falência, é perder a empresa. Em longo prazo, não tem como a bolsa cair em longo prazo. A bolsa é um pacote de empresas que estão relacionadas a uma economia de um determinado país. E a tendência da economia ela é sempre crescer. A população está crescendo, a economia tem que crescer para abraçar essa população nova, esse crescimento demográfico. A economia ela toda gira ao redor de oferta de recursos para atender ao crescimento demográfico de determinada nação. É sempre para cima. Tá, tudo bem, acontece cases tipo Venezuela e Argentina, mas que são casos, eu digo, fora da curva. Eu não entendo se possível no Brasil, não entendo se possível nos Estados Unidos, por exemplo, onde 60% das pessoas investem em bolsa de valores. Gente, mais da metade da nação tem dinheiro aplicado na bolsa de valores. A maior parte absoluta dessas pessoas não sabe o que é bolsa de valores, mas elas sabem que uma sistemática de ir acumulando determinados ativos ou fundos, em longo prazo se paga. E lá o mercado é muito mais... A política é muito mais orientada ao mercado do que aqui. Era o que o cara estava comentando, o cara entende política americana. Se fosse um discurso que nem esse do Lula nos Estados Unidos, ele não assumia. O mercado não ia admitir que ele assumisse. Porque o mercado, a política é muito mais voltada para o mercado porque as pessoas são, de fato, acionistas do governo. Seja por intermédio de bolsa de valores, ou seja por intermédio de aplicação em fundos, mas as pessoas, elas aplicam muito mais em renda variável. Ou seja, as pessoas, elas dependem muito mais do mercado. O patrimônio depende muito mais do mercado. Então, o mercado tem que estar alinhado às expectativas da população. Então, é assim que eu enxergo. Existem cases que tu pode tratar dentro do mercado de renda variável que dificilmente vão dar loss. Por exemplo, buy and hold em índice, pode ser que não renda em longo prazo, pode ser que não bata
algum desempenho de fundo ou desempenho de algum outro benchmark, mas necessariamente aquilo ali vai dar uma rentabilidade. Pode ser um buy hold evoluído, né? Pegando do início e ficando de fora de um grande ciclo de baixa para iniciar um grande ciclo, né? A partir de um grande ciclo de alta. Eu vejo que muita gente se perde no buy hold porque, por exemplo, vai entrar agora, né? Para mim, eu venho falando isso para os membros da Nova, que a gente está diante de uma das últimas janelas de oportunidade de um grande ciclo de alta que se iniciou em 2016, de 2015 para 2016 na inflexão. É isso que a gente está capturando agora, né? Até porque a gente não tem necessidade de estar criando oportunidades onde não existe, né? Eu acho que todo mundo que nos segue já tem isso muito claro, né? Então, não existe oportunidade alheia à atuação institucional. Então, por exemplo, aí você imagina o tanto de gente que vai entrar, por exemplo, no buy hold agora, né? Mais na frente a nossa bolsa entra num grande ciclo de baixa, passa 4, 5 anos, esse cara vai sair da bolsa do mesmo jeito. Vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque acabou entrando no topo de um grande ciclo de alta, por exemplo, né? Então, sim, eu já discordo um pouco contigo, você discorda da Maísa e eu discordo um pouco de você nessa questão do buy hold, né? Mas eu vim dizer que não é para todos. Ele pode impactar também muito, né? A depender, né? Porque há quem fique sem paz, entendeu, Thaís? Em estar na bolsa, em ver a oscilação dos preços. Não é todo mundo que tem estômago, né? Não é todo mundo que busca esse conhecimento ao ponto de se autoconhecer e conhecer os ciclos de mercado, né? E fique numa situação confortável. Tem gente que não consegue abrir a carteira e ver ali 20% a menos, etc. E isso depende de um processo de amadurecimento que nem sempre ele chega tão rápido. Por isso que as pessoas entram e saem da bolsa com muita facilidade, né? Com certeza. Então, por isso que eu digo que não é para todos, porque a pessoa às vezes entra no afã ali naquele momento de euforia, onde todo mundo está compra, porque vai subir, e o negócio desce na cara, e a pessoa, isso aqui foi feito para quebrar as pessoas, para tirar dinheiro e etc, né? E a pessoa sai e não volta nunca mais. Então, depende, para ser para todos, depende de um processo de educação financeira que nós estamos muito longe de atingir no nosso país ainda, na minha percepção. E muito depende da pessoa chegar no lugar certo. Se uma pessoa que não tem muita tolerância ao risco me cai dentro de um curso de operação de opções, entende? A probabilidade dele chegar nesse ponto que tu falou, se frustrar e nunca mais olhar para o mercado é muito grande. Então, dentro da Nova, esse trabalho que a gente quer fazer, direcionar as pessoas para o lugar certo. Tipo assim, vem para cá, com o teu perfil, eu acho que tu vai te sentir um pouco mais confortável aqui, começa por aqui e conforme tu for desensibilizando, for conhecendo tudo, vai te abrindo para outras oportunidades. Começa com a carteirinha de longo prazo aqui, daqui um pouquinho vai para a carteirinha swing, aí assim, vai ali no simulador, se tem um cara que tem muita versão. Então, assim, chegar no lugar certo, onde ele consiga ter uma evolução do aprendizado que não vai machucar ele. Isso é muito importante. Quando tu entra no mercado, assim, sabe, tu olha, tu vai no Google ali, curso de trade, tu vai em qualquer rede social, aparece de tudo. Como é que tu vai encontrar aquilo que é adequado para ti se tu não tem nem noção do que tu está falando? Onde é que as pessoas vão? Para quem tem mais seguidor. As pessoas vão para o influencer que tem mais seguidor, que é um cara cheio de vieses, que tem toda uma agenda de influência de mercado. Não adianta. Tem muito influencer e seguidor que usa a sua base de seguidores para fazer front-running. Tu me diz que não, Paulo. Sim, claro. Cara, é muita vergonhice, sabe? É uma safadeza que... E nem o que falar. Muito complicado. Essa é uma questão... acaba sendo até um spoiler. Eu venho falando para todos os membros que tem muita coisa que a gente está preparando em silêncio, né? Que ainda vai chegar. Você acabou soltando a questão do Enagrama... como é o nome? O Enneagrama. Que você está fazendo desenvolvendo com seu marido, que o Marcos está aí também apoiando, que é justamente para melhorar esse direcionamento, né? Porque você preencher um formulário hoje padrão, quando você chega, a pessoa abre uma conta numa corretora e sai preenchendo aquele formulário, né? Você já investiu em renda variável, já investiu quanto? Isso, aquilo, no final dá o seu perfil. Isso aqui é a coisa mais idiota que existe no mundo, do mundo do investimento. Você nunca vai se conhecer o seu perfil através daquilo. Uhum. Nunca. Se o questionáriozinho te bloqueia a renda variável, tu vai lá e responde de novo o questionáriozinho para te liberar. Para te liberar.
Então, a Nova está preparando um novo processo, né? Eu acho que tudo esbarra naquela questão de se conhecer. Eu acho que a pessoa precisa, como a Maísa falou, ela chega, e você complementou, né? Como é que eu chego, né? Eu acho que é o ponto de partida, né? Como é que eu chego? Para onde eu devo ir? O que de fato serve para mim, né? O que está de acordo com a minha tolerância ao risco? Isso está ligado com o quê? Com diversos outros fatores alheios ao mercado, alheios ao dinheiro também, que está ligado com o momento de vida da pessoa. O Marcos, que é o nosso gestor Ambima aqui da Nova, o CGA, ele bate muito nessa tecla, né? E eu concordo muito, né? Qual é o meu momento de vida? Eu não posso operar na Bolsa de Valores sem entender o meu momento de vida. Porra, eu quero acumular, né? Eu tenho renda sobrando, mensal sobrando. Então, o cara que tem uma renda mensal sobrando, está tendo sobra, talvez ele tenha um caminho, certamente ele tem um caminho diferente do cara que tem está mais justo ali naquela conta mensal, né? O cara que já tem um certo patrimônio acumulado, o cara que tem um imóvel, o cara que tem uma renda extra, talvez o caminho dele na Bolsa de Valores é diferente do jovem que está ali naquela fase ainda iniciando a fase de construção, aquela fase que ele pode tomar mais risco, né, na vida. Pô, eu tenho uma família, eu tenho filho, né, eu tenho fralda para comprar, tenho leite, tenho, né, conta. Como é que está o momento hoje, né, na minha vida, o meu planejamento financeiro, né? Aí, a partir disso, eu vou entender ali o que eu posso tomar risco, né? Eu gosto de usar essa expressão. Eu sempre usei essa expressão. Cada decisão na Bolsa de Valores você está tomando risco, é um risco diferente, não importa se é buy hold, não importa se é position, se é índice, se é dólar, é uma tomada de risco, né? A grande questão é como que... Aí as coisas que acontecem na vida interferem muito, então esse autoconhecimento também na vida é muito importante, tipo o Bruno estava falando. A tolerância ao risco do Bruno, ela está modificada, artificialmente modificada, por um evento que aconteceu. Eu posso até te trazer um caso que aconteceu comigo. Tipo, eu sou escaladora, escalo desde 2011. Foi. Ou 10 ou 11, que eu mudei para o Rio de Janeiro e fiz o meu primeiro curso. Aí, tá, tudo bem, escalando, segue a vida. Depois que eu tive a minha filha, eu comecei a ter pânico de altura de novo. Deve ser alguma coisa hormonal que acontece com mãe também, que a gente também tem que se preservar para cuidar da cria. Eu não sei o que aconteceu. Tem medo de morrer e deixar. A gente tem aquele medo de, meu Deus, ela depende de mim, eu preciso me cuidar. Eu vim por defeito, eu acho. Eu sou mergulhadora. E eu falo para ele, a gente mergulha, gostamos muito, mas eu tenho tido um pouco de medo. Ele falou, amor, a gente podia? Eu falei, não, acho que não, agora não. Eu acho que depois que você... realmente é hormonal, Thaís. É total hormonal, né, gente? Porque foi de uma hora para outra. Demais, emocional. Aí, por exemplo, aí dá para trazer esse mesmo exemplo, por analogia, para o mercado. Porque aí seria o que nesse ponto? Numa mãe, o medo dela, por exemplo, colocando o medo da minha esposa. Por exemplo, esse gente foi para Corumbá, né? Aqui em Saltos de Corumbá, perto, e lá tem um rapel, né? Eu desço já. Aí eu falei, Camila, vai descer? Ela, não. Aí eu venho notando já, e depois da Gabi, né? Ela teve até ontem tu era mega aventureiro, o que aconteceu? Isso. Não, ela tá voltando ainda, ela tá voltando. Aí teve a Manu, aí passou aquela fase, beleza, a Manu foi crescendo, né? A Manu agora tá indo para 6 anos, aí na Gabi parece que voltou novamente, né? Aquela fase, enfim. Trazendo isso para o mercado, por exemplo, a mãe tem medo de morrer e deixar o filho, né? Isso impacta ali as decisões que ela vai tomar no mercado. Porra, se eu perder esse dinheiro aqui, vai me faltar no final do mês, para eu pagar a conta. Impacta também, total, né? Tudo tem a ver com o momento de vida, o que a minha esposa vai pensar. O patrimônio, nossa, voltando na questão do Bruno, da questão das emoções, né? Gente, cada um aqui tem uma história para contar. Se a gente for abrir aqui, né, falar assim, gente, fala uma história aí que tem te deixado um pouco mais preso, um pouco mais medo, como você falou no início. O medo é tudo, né? A gente tem medo de tudo na vida, de todos os vários momentos da vida. Então, isso depende muito do momento que você está. É o que o Paulo falou. Qual momento que você está? Então, a gente tem que se autoavaliar, né? se auto-perceber e com a ajuda aí da Thaís nesses testes, né, amor? Realmente saber onde é que você está dentro do mercado e saber como é que você tem que reagir. E cuidar disso. Isso daí vai ser uma revolução, porque o pessoal não tem noção do que a gente está preparando nesse sentido
dessa trajetória, né? E essa troca de ideia também é legal, porque assim, olha, eu acredito muito nisso, que nem a gente estava falando antes, nós todos passamos por momentos semelhantes na vida, o nosso ciclo de vida é mais ou menos o mesmo. Então, tipo assim, ó, nós três como mães, a gente está super se identificando com essa questão hormonal, trabalhando muito na nossa perspectiva de risco. O Bruno, aconteceu a mesma coisa com o Bruno, não foi hormonal, foi um trauma. Mas isso tudo tem tratamento para a questão do medo hormonal, tem tratamento para a questão do medo de trauma. Isso não é um fim, isso é um começo do novo ciclo de revolução, como é que é, de autoconhecimento, de novo desenvolvimento. Eu, particularmente, consegui tratar o risco na escalada com hipnose. Pode ser que, sei lá, a Maísa, o que ela está fazendo? Comprou uma moto agora, ficou louca, enlouqueceu, sou a mãe motoqueira, porque vai ser essa a minha forma de lidar com o risco. Eu vou criar um novo desafio na minha vida. No caso da Camila, o Paulo está ali do lado dela, vem, dá a mão, vamos juntinho, eu e tu vai ver que acompanhado, esse estar do lado, essa relação de afeto está te ajudando a tratar isso, cada um com a sua forma. Daqui a pouco a gente conversando, Bruno, vamos ver se a gente descobre uma forma para ti. Terapia, suporte da tua família, não sei, mas assim como tá, tu reagindo somaticamente a essa questão do vermelho, tu tá me falando coisa somática, tu vê vermelho e tu somatiza. Isso é muito trauma. Então, assim, dá para tratar e dá para tirar isso. Dá para contornar isso para fazer com que tu volte a operar mais tranquilo, sabe? E tomando decisões mais racionais, enxergando o mercado de forma mais racional, sabe? Daí, mas assim como tá, isso vai só... Tem uma perguntinha do Tairone aqui, eu vou fazê-la para você. Ele fala assim, Thaís, você estuda sobre o esporte e melhora psicológica, eu acho que é a relação entre o esporte e a melhora psicológica no mercado. Ele fala que acredito que também está muito relacionado com a questão hormonal. Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque adrenalina, porque cortisona, porque todos os hormônios que mexem com a nossa percepção de medo são drogas, eles funcionam da mesma forma que drogas. A gente tem uma sensibilidade maior ou menor. Tem gente que tem uma sensibilidade menor de natureza. Eu tive um ex-cara que o desafio da vida dele era tentar desenvolver o menor paraquedas para cair mais rápido. Tipo assim, eu não consigo entrar no avião e olhar para baixo, eu tenho pânico de altura. E ele não, ele veio de nascença com esse negócio de um adrenaline junkie total. Mas, conforme a gente vai entrando em contato com esses hormônios, a gente vai dando essa oportunidade de sentir medo de forma controlada, a gente vai se acostumando. E o mercado é a mesma forma, a gente vai tendo aquela descarga de adrenalina, descarga de cortisol, da segunda vez já não vai ser mais tão forte, da terceira não vai ser mais tão forte, até que chega um ponto que acostuma, que a gente já começa a sentir os sintomas dessa descarga hormonal no nosso corpo, por exemplo, aumento de batimento cardíaco, capacidade respiratória reduzida, pelos eriçados, a gente consegue sentir, já saber que está sentindo isso, mas reagir de forma mais racional. Eu estou sentindo medo, mas não faz sentido estar com medo agora. É a mesma coisa, eu tenho pânico de altura e eu contornei pânico de altura escalando. Eu comecei a escalar para tratar meu medo de altura. Foi no começo um horror. Foi, tipo, uma desgraça. Mas com o tempo eu fui acostumando, até que chegou um ponto que eu já lidava tranquilamente com isso. E depois eu vi o pessoal chegando na montanha, tendo pânico, em parada, resgatando gente que surtava, que não ouvia mais nada. Num lugarzinho super tranquilo, assim, na rocha, de pé num lugarzinho super tranquilo. Tô lembrando de uma menina agora. O instrutor do curso dela tentando dar orientação para ela fazer o resgate para poder descer, a guria em pânico. Ela não ouvia mais. Ela perdeu... A gente é capaz de perder sentido da audição quando está em pânico. Então... Só não dá para recomendar isso no mercado, né? Porque você tem medo, assim, vem operar em futuro sem contratos. Aí você vai perder. Não, eu acho que tem jeito mais barato de sensibilizar. Eu ia dizer, vai fazer uma escalada, um mergulho, um paraglider, um rapel. Mas assim, dentro dessa pergunta do Tairone, Thaís, o que eu acho? Assim, eu acho lugar, no mercado já não cabe. Eu acho que quando você pratica esporte, você tem um pouco mais de
de tranquilidade e ali uma questão hormonal envolvida também que te deixa mais tranquilo no mercado. E o dia que eu treino, eu acho que eu opero melhor, sabe? Assim. Acho que a autoconfiança também, né? Eu acho que uma academia, Descarga uma de atividade endorfina, que a física, atividade né? física eu também acho. dá. Extravasas, né? Acho que tem muita coisa. Tá, É isso. desculpa, vou falar. Esse nosso assunto aqui ainda tem muita coisa, assim, que Vai ter mais. eu tinha altas coisas na minha mente que eu queria te perguntar também, mas eu sei que o nosso tempo é tão curto, né? Mas então a gente marca outra! Então, na questão das mulheres, né? O medo que as mulheres têm. A gente tem muitas mulheres na Nova, né? Tem a Bianca, tem a Rafa aí, que foi mãe recente também, né? Sempre muito ativa. Porque, querendo ou não, gente, por que tem tão menos mulheres no mercado financeiro? Isso que eu ia te falar. Você sabe, 23%. Né? Olha só. As mulheres eu acredito que está muito ligado risco, com baixa tolerância ao risco, eu super acho. Percebe? A mulher tem medo do dinheiro, a mulher tem medo de investir, a mulher tem medo de perder. E além disso, tem o preconceito. Nossa, eu acho que essa história vai longe, né? Porque aí vai para aquele campo da mulher mais protetora, né? Assume o homem toma mais risco, né? Fraca, né? Porque a mulher que é líder, aí você já olha, ela é líder, mas é uma mulher. Então, existe um conceito. E no mercado não é diferente. Mas, Camila, tu deve ser assim também. Tu deve ser aquele tipo de mulher que está sempre sozinha. Não, mas... Porque aquele perfil, assim, aquele perfil mais, como eu vou dizer, mais masculinizado. Pelo menos eu sou assim. Eu nunca tive amiga mulher porque eu sou um pouquinho mais masculina. Eu sou meio mandona, eu tenho uma tolerância ao risco maior. Isso é muito difícil. A hora que a gente estava falando antes. Tomar decisões e ser diferente, estar num lugar diferente, com percepção diferente, é uma coisa que te deixa sozinha. E lidar com a solidão e lidar com isso é muito complicado. A nossa necessidade de pertencimento nos puxa para a gente mitigar isso. Perfil também, né? Eu sou assim, mas eu vejo que isso é muito poucas mulheres, Thaís. Eu percebo a dependência emocional. Mas a Maísa, cara, ela dança pole, cara, e ela me falou esses dias, eu sou mega criticada porque eu tô numa posição onde dançar pole não é uma coisa socialmente aceita, eu não tô nem aí, tô me lixando, vou dançar pole, vou botar minhas fotos aqui, me aceitando do jeito que eu sou, mas é difícil, Maísa, não é? Não é duro, às vezes não te questiona se tá fazendo a coisa certa, se isso é correto, se isso é adequado. A mesma coisa tu, Camila. Mas eu tenho uma frase que é assim, depois dos 40, a gente liga o tal do foda-se com vontade, sabe? E aí a gente já não se preocupa mais com o julgamento alheio e eu acho que dá uma liberdade, assim, é uma libertação, de fato, né? E é muito correlacionado com o autoconhecimento, com o autocontrole, com o desafio, com a necessidade de se superar. Então, assim, é muita coisa que está envolvida. E quando você para de olhar para fora, para aquilo que não agrega valor, eu acho que é mais fácil também da gente trabalhar isso, né? E assim, eu acho que quem está no mercado tem esse perfil de ser diferente, as mulheres. E outro assunto também é na questão do trabalhar em conjunto, né? Eu e o Paulo, a gente estava conversando sobre fazer uns podcasts, alguma coisa nesse sentido, da gente contar um pouco a nossa história, né? E eu estava falando... isso é muito legal. Isso, é porque, assim, gente, é muito desafiador. Será que é prejudicial? Assim, era uma pergunta, né? Será que é prejudicial? Será que isso interfere na hora da tomada de decisão? Você tem um outro ali? Será a pressão? Parceiro, né? Que não apoia. Esse já foi até um tema de discussão. Nossa, a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que essa live aqui, ela, na verdade... ela foi um pontapé inicial de uma longa série que vai render muitas resenhas ainda, não tenho dúvidas. E é muito bom ter uma visão também feminina aqui, né? É muito bom. A Maísa, eu tiro o chapéu para ela, porque a Maísa é procuradora de Goiás. Ô, Thiago, obrigada. Leva a menina para a escola. Agora que tá ela volta, ela embaixo, faz polidense, ela opera dólar, ela vai para academia. Eu não sei como a Maísa dá conta de tanta coisa. Ela vai para a audiência dela, ela tem audiência. Nem eu sei. Com a a tela da audiência de um lado e do mercado do outro, só pode. Não, e o mais importante, está sempre aqui com a gente. É o que eu falei para ela, a gente conversa bastante, né, mas
Eu falei para ela, é o carinho que ela tem, né, pela Nova, por nós, ela está sempre aqui, está sempre presente. Eu não sei, eu acho que seu dia é maior do que o das outras pessoas. Não, é mais de 30 horas, tipo Unibanco, o negócio 30 tá... horas por dia, porque, gente, eu tô sobrecarregada, meu Deus, menino, criança pequena, meu Deus, já é muito Ô, Camila, arruma mais Vale Night para aparecer nas lives. Ô, gente, hoje eu falei Entrou em ação. do pó hoje, pegou as meninas. Eu falei, amor, então, sei lá, eu acho que eu vou... Ele falou, você não quer participar? Eu disse assim, eu acho que eu vou. Tô sem... Parece que a gente fica meio perdido, né? Quando as crianças não estão aqui fazendo barulho. Gente, eu até me sinto mal, assim, sabe? Nossa, o que está acontecendo? Tá tão silencioso. Tá muito silencioso. Peraí, não estão me chamando. É porque eu amamento ainda, né? Ainda não está querendo peitinho, como falou o Paulo. Eu falo, Gabi, ó, tá chamando, um peitinho. Não, se tu vê a força que os hormônios têm, tu pensa isso, tu já não sentiu encher? Eu sentia. Era de pensar no tal do leite, era de pensar. Os hormônios são uma coisa absurda. Assim, participa da live, amor. Eu falei assim, então, peraí que eu vou ali tirar leite. Porque ela não está em casa. Então, você imagina como eu falo. Eu falei, não vou conseguir nem conversar, porque tá... A gente que é mãe sabe como é. Mas bom, gente, Thaís, muito bom, cara, muito gente, bom. Estava bom demais. Muito obrigada pelos feedbacks, pessoal. Vamos marcar outra, tá muito bom. Vamos, é um assunto quente, bastante. E vamos levantar enquetes aí para levantar temas, né? Tenho certeza que o público deve ter assim, algo específico e a gente vai caminhando junto. Eu falo muito com os membros da Nova, né? É sobre isso. Deixa eu só ver uma coisa, então, falando de enquete. O meu marido, ele trabalha muito psicologia de esporte por causa da questão do coach. Eu vou ver se ele consegue fazer um conteúdinho sobre isso também. Como é que se faz a preparação psicológica nessa questão do retorno à média? Ia ser bom, ia ser ótimo. Juntar com aquele outro direcionamento que vocês estão desenvolvendo, você e o Marcos, eu acho que vai ficar muito redondo, cara. Não, é que Camila aqui em casa é da mesma forma, a gente trabalha junto. Eu e o Sandro, a gente está desenvolvendo questionário, sempre tem alguma coisinha que é da área dele, assim, eu puxo e jogo para cá também. Ótimo. É isso aí. Mas é isso. A gente vai somando, né? Vamos lá agora para o campo de guerra. Eu recebi um pouco de um refrigério, né? Agora vamos... Eu falo que nada tem que ser muito sério. O Paulo, às vezes, é muito sério. Eu já sou muito emocional. Ele fala, não tenho paciência para esse emocional demais. Aí eu fico, nossa, aí eu fico até me sentindo mal, né, perto dele. Vocês não têm ideia. A gente tem que realmente fazer uns podcast para ver se a gente quer. Né? O técnico. Eu costumo dizer que eu vivo uma guerra constante, assim. Eu busco me bloquear bastante para tudo e qualquer tipo. Eu entro num estado de flow, né, na frente da tela. Eu acho que poucas pessoas teriam aptidão de operar assim do meu lado, porque eu estou com uma mesma tela, publicando para o membro da Nova, estou operando juros, commodities, índice, ações, estou mexendo no meu portfólio, organizando as coisas, operando o S&P, tudo numa mesma tela, publicando no giro dos futuros, né, e tomando risco em várias frentes. Eu tenho que estar todo o tempo bloqueando, né, essa parte emocional. A Camila vem comentar comigo, você acha que não vai ter mais volatilidade por causa disso? Camila... Ele já fica bravo. Tá absorvendo, cara. Falou para ela, tá absorvendo, você não tá vendo? Aí, olha aqui, vem cá, você não tá vendo que tá... Eu falo, não tá vendo que tá acontecendo uma absorção no dólar? Tá vendo? Que pega de madrugada, coloca na tela, vem aqui, deixa eu te mostrar. Aí teve uma vez que a gente ficou até 4 da manhã. Eu falo, aí ela tava assim, aí eu falei, vem cá, vamos lá. Passou até 4 horas. Eu falei, você tá vendo? Tá acontecendo essa absorção aqui, isso daqui, que fala com isso. Os grandes participantes estão acumulando aqui, estão fazendo isso. Eu não quero saber de Lula, eu não quero saber de Bolsonaro, eu quero saber onde quem está se posicionando. E a gente vai continuar fazendo o que a gente faz ao longo desses 7 anos. Então, isso está aparecendo muito em perfil de hiperfoco, viu, Paulo? Ô, Camilo, me diz uma coisa, ele é o tipo de pessoa que ou ele está dirigindo ou ele está conversando, porque se ele conversa, ele não dirige, quando ele dirige, ele não conversa, ele né? Tá aqui, é hiperfoco. De vez em quando eu fico, amor, oi, você está em hiperfoco, é muito perfil de hiperfoco. Tipo isso, sabe? Eu falo várias vezes e ele está lá concentrado, ele é hiper concentrado. A gente tem vários assuntos legais. Eu converso com ele, eu falo, eu vejo algo lá no gráfico, né? Ele vê várias coisas no gráfico. Dessa vez eu falei, por favor, me diz, como é que você enxerga isso aqui que eu não consigo enxergar? Tem a teia, né? Ele tem uma teia.
Ele daqui, ele está puxando lá, e aí ele já puxa o outro aqui. Tá vendo esse ativo? Esse daqui do banco, esse daqui não sei o quê. Então, esse daqui... E aí, menina, eu fico só... Sabe? Realmente é algo diferenciado dele, um único. Sim. É admirável. Isso é uma questão hormonal também. Quem tem hiperfoco tem uma capacidade superior de travar, e eu não lembro qual que é o nome do hormônio, mas eu lembro do livro que eu li isso, porque hiperfoco é uma relação assim, hormônios que travam os outros sentidos. Para tu conseguir focar em um só, os outros precisam estar travados. Como é que a gente trava os outros sentidos? Eles são hiperativados. É esse o tratamento que se faz para pessoas que têm TDAH. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Elas não conseguem bloquear os outros sentidos para conseguir focar em alguma coisa, por isso que se toma Ritalina, que é um estimulante. Elas estimulam os outros sentidos em detrimento daquele que precisa estar ativado. Quem tem hiperfoco consegue isso naturalmente, é uma coisa muito incrível, é super raro, mas é impressionante, eu né? Muito pouco com o pessoal no chat de 3, né? Eu disse, cara, não tem como, né? Eu acho que os meninos não perceberam que eu sou muito ativo, estou sempre lá, o pessoal vai indagando, estou sempre respondendo, mas essa semana agora eu foquei 100%, né? Semana passada o menino até brincou, né? Postou lá o meme, eu nem sabia o que estava acontecendo, o que o Lula estava falando, nada. Na volta das eleições, eu só queria saber se a absorção ia ocorrer. Aí abriu com um gap de 3 mil pontos, a gente já tinha falado isso na live de revisão, que a gente poderia ter um gap que seria um trap. E eu me concentrei em identificar se a absorção ia ser bem sucedida. Quando houve o primeiro indício, a gente começou a comprar índice e pegamos aí uma boa aceleração. Acho que tem muito isso também, né? Como é que eu quero ser no mercado, a minha disponibilidade de tempo, né? Para focar no mercado, porque a depender da sua disponibilidade de tempo, você vai ter uma performance, né? Você tem um caminho. Pô, eu não tenho tanta disponibilidade, então eu tenho que seguir por um outro caminho. Eu acho que é uma outra coisa que vai render aí uma boa Isso a gente tem que conversar também com o pessoal, porque assim, tem muita gente que tenta parcialmente te acompanhar, por exemplo, mercados futuros, só que o teu edge depende do movimento inteiro. Para conseguir ter esses resultados, não dá para pegar picadinho. É bem possível que talvez você pegue só os losses. E depois fique reclamando, mas o que aconteceu? Porque eu estou tentando acompanhar a carteira futuros e ela está no prejuízo. Não. É uma dependência de estar junto. O acompanhamento, o edge, ele acontece na carteira inteira, não é parcial. Então, a gente tem que conversar com o pessoal sobre disponibilidade. Isso é muito importante fazer uma live. Qual a disponibilidade que eu tenho? O que eu posso acompanhar no canal? E de que forma? Isso é muito importante. O que eu pensei, até adiantar logo para a gente começar essa outra parte da live, de desenvolver umas estratégias específicas. Eu venho notando essa necessidade da nossa comunidade, e esbarra nessa questão de disponibilidade de tempo, de gerenciamento. Eu tenho um perfil muito ativo, né? Você vem, por exemplo, a gente compra índice, a gente pega o movimento inteiro, 2 mil pontos, por exemplo, sexta-feira, a gente pegou 2 mil pontos de índice, mas isso, o que foi necessário, né? Você está ali constante, subiu o stop, né? Aí fez um teste de oferta, subiu mais um pouquinho, subiu o stop, né? Uma disponibilidade de tempo. Desenvolver estratégias específicas de a gente criar canais para isso, ou canal estratégia dos futuros, o que seria isso? Seriam, digamos que, entradas mais fixas, né? Que permitiriam ali a construção de um track record, em um momento que a simetria risco-retorno fosse 300 pontos para 1.000 pontos, e aquele cenário permitiria que apenas 2 decisões fossem tomadas. 3 decisões, a da entrada, a do stop e a do alvo, sem nenhuma outra intervenção. Eu acho que... Eu estava conversando com o Marcos, que é o gestor BIMA, sobre isso, né? Adaptar um pouco também para a necessidade da nossa comunidade, né? Isso, quem não tem disponibilidade, que é assim, tudo beleza, eu consigo me adaptar a essa estratégia aqui, aos momentos em que eu vou tomar, o meu risco vai ser 1 para 3, né? Eu perco 1 para ganhar 3, 4, né? Ou momentos ali que um swing trade, a única decisão vai ser um stop de 1.000 pontos para um alvo de 5.000 pontos, né? Que isso não é muito incomum aqui na Nova. Então, acho que a gente vai moldar alguma coisa nesse sentido. Tá? Thaís, vamos deixar o Paulo fazer a live, senão ele não dorme hoje, gente. Obrigado pela disponibilidade de tempo. Né? Gente, obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite, Paulo. Gente, obrigado pelos feedbacks que eu estou lendo aqui, porque eu ainda não tenho... Estou tentando me acostumar ainda com o Zoom, mas eu estou vendo agora no chat aqui. Não deixe de frequentar o canal da Thaís, tem muita coisa. Quem chegou mais recente, entra no canal da Thaís, volta aí na sequência, de tudo que ela tem publicado nos últimos meses, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. É uma jornada. Esse dia eu falei que não é um dia de glória, né?
é uma jornada, não é um jogo, é um campeonato. Né? E a gente É está aí verdade. para caminhar juntos. Tá, obrigado, Thaís. Então Obrigado. tá. Descanso para você, Boa noite família. a todo Tamo mundo. juntos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Vou começar aqui. Não sei se vai ficar aí, né? Eu vou. Vamos lá. Hã? Moço, pode sentar.